Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. E então perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Que estão tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópatas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreendeu tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais falaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E então disse Jesus: honestos e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava nas Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante. Mas eles, o constrangendo, disse: ficai conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. E então lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas eles desapareceu da presença dele. E disseram uns aos outros: porventura, não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando expunha as Escrituras? Até aqui. Esse aqui é o domingo da ressurreição. Jesus havia, durante 3 anos, Jesus havia ministrado, havia pregado, que ele ia sofrer, que ele ia ser crucificado, e que no terceiro dia, ele ia ressuscitar. E a Bíblia diz que exatamente como Jesus falou, aconteceu. As mulheres foram lá, viram o túmulo vazio, e foram contar aos discípulos. E os discípulos estavam muito tristes. Eles estavam
muito desconsolados, estavam muitos preocupados. E a Bíblia diz que 2 desses discípulos resolveram sair de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. E eles vão caminhando para essa aldeia, cerca de um dia de viagem, ou menos do que isso. E eles iam conversando acerca de tudo aquilo que tinha acontecido, da crucificação, de Jesus ter sido crucificado, Jesus ter apanhado, Jesus ter levado a cruz. A preocupação, ela veio no coração daqueles 2 discípulos. A tristeza, quando a preocupação vem, ela vem acompanhada com a tristeza também. E a Bíblia diz, eu acho muito interessante, quando a Bíblia diz assim, que eles estavam como que, o verso de número 16, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. No meio daquela tristeza, Jesus apareceu. No meio daquela tristeza, Jesus começou a conversar com ele. No meio daquela tristeza, Jesus estava presente ali, porque ele disse, lá em João capítulo 14, que nós acabamos de ler, não se turbe, não fique triste no vosso coração, crê em Deus, crê também no Pai. Ele falou que ia estar conosco para sempre, que eles não iam deixar sozinho. E Jesus Cristo estava ali junto com ele. Só que a tristeza, a preocupação, ela impediu que aqueles discípulos enxergassem que Jesus Cristo estava ali com eles. E eu não sei qual é a preocupação que você chegou aqui nessa tarde, ou a preocupação que você que está nos ouvindo. Eu não sei que tipo de tristeza tem entrado no seu coração, que tem impedido você de reconhecer que Deus está com você, que tem impedido você de reconhecer que você está debaixo da proteção de Deus, que tem impedido você de reconhecer que Deus nunca, jamais te deixará sozinho. O próprio Jeremias diz que, Deus falando, quando passares pela água, ela não te submergirá. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E a Bíblia, ela é cheia de relatos que Deus nunca vai abandonar o seu povo. A Bíblia diz, mesmo que uma mãe que amamenta, ela esqueça do filho de peito, Deus nunca esquecerá de nós. Deus estava com Daniel ali na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Deus estava com o povo de Israel quando eles passaram 40 anos no deserto. Deus estava com Josué quando ele venceu Jericó. Os textos da Bíblia, ele é cheio de dizer que Deus nunca, jamais nos deixará sozinhos. Deus estava com Elias quando Elias entrou dentro de uma caverna e ele pediu a morte. Deus diz, o que fazes? Estou aqui, Elias. Então saiba de uma coisa, eu não sei que tipo de preocupação você está passando, que tipo de tristeza entrou dentro do seu coração, mas eu quero te dizer uma coisa para você nessa tarde. Deus está com você, abra os olhos. Abra os olhos. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam como que impedidos de reconhecer por causa da tristeza, porque estavam focando mais na tristeza, focando mais na preocupação. Abra os teus olhos. Ele está contigo. Salmo 91 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não
temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você está entendendo? Quando Deus está conosco, você não deve ficar preocupado com aquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo aparece, começa a conversar com eles, e a única coisa que eles esperam, que eles lembram, é que era da crucificação, daquilo que tinha acontecido. Jesus Cristo estava bem pertinho deles ali, mas eles não conseguiam lembrar, não conseguiam enxergar. E aí foi preciso Jesus Cristo pregar a palavra de novo para eles, trazendo desde o início, para dizer o que tinha se cumprido. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, quando a nossa visão estiver embaçada, que nós não conseguimos enxergar Deus perto de nós, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando a sua vista estiver embaçada, impedida de enxergar, comece a ler as promessas de Deus para a tua vida. Foi isso que Jesus Cristo começou a falar sobre as promessas de Deus, que Deus ia mandar Jesus, que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar. Ele começou a lembrar as promessas de Deus na vida daqueles discípulos. Então, quando você achar que Deus está longe, comece a ler as palavras dEle. Comece a ler as promessas de Jesus. E aí depois que Jesus fala, olha o que diz o verso 25. E então disse Jesus: ó nécios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês demoram a entender, vocês demoram a crer, vocês demoram a acreditar. Você sabe o que é uma pessoa nécia? Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Vamos ver se você é nécio. Aquela pessoa que de repente ela escuta uma piada de manhã. Imagina, alguém chega de manhã cedo, conta uma piada, todo mundo ri daquela piada, e ela não entende. Aí quando ela vai para casa, quando ela está à noite, de repente ela está deitada, ela começa a lembrar daquela piada, ela começa a rir à toa, porque demorou muito tempo para ela entender aquela piada. Uma pessoa nécia é uma pessoa que demora a entender, uma pessoa que demora a perceber. E Jesus Cristo está dizendo: ó nécios e tardio de coração para crer. Ele está dizendo: olha, você não tem que demorar a acreditar. Se você conhece Deus, se você tem um relacionamento com Deus, não demore para acreditar naquilo que Ele pode fazer na sua vida. E aí ele começa a explicar. E aí Jesus começa a caminhar com aqueles discípulos, e ele faz menção de passar direto, e os discípulos entram numa casa e dizem assim: olha, mestre, entra aqui, porque já é tarde para você ir na caminhada. E aí Jesus entra, eles começam a ter uma ceia. Ceia é aquele momento que as pessoas sentam numa mesa para comer. E aí Jesus Cristo senta com eles, parte o pão, e na hora que parte o pão, ele some. Jesus passa ali aquele momento de ceia, de jantar com eles. E a ceia, ela não é diferente da ceia que nós fazemos aqui, que fizemos domingo, que é um momento de comunhão, é um momento de relacionamento, é um momento de amizade. E naquele momento de comunhão que os discípulos tiveram com Jesus,
a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Olha o que diz o verso 31. Não, olha o que diz o verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Então lhe abriu os olhos e reconheceram. O que eu aprendo aqui? Quando você não conseguir, quando você não ver, não enxergar Deus presente perto de você, comece a buscar, a restabelecer a comunhão com Ele de novo. Porque foi no momento de comunhão, foi no momento de partir o pão, foi no momento de ceia, que os olhos deles se abriram. E aí ele diz assim, verso 32, e disseram um aos outros, porventura não ardia o nosso coração, quando ele, pelo caminho, falava conosco, quando expunha as escrituras? Quando a gente tem, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Quando eu começo a ouvir a palavra, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a ler um louvor, a ouvir um louvor, e o meu coração começa a arder. Quando eu começo a ler a palavra, eu tenho um momento de comunhão com Ele. Quando eu começo a louvar Ele na casa de Deus ou em casa, eu tenho um momento de comunhão com Ele. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus com atenção, eu tenho um momento de comunhão com Ele. E no momento de comunhão, os nossos olhos se abrem. Você já entrou muitas vezes dentro da igreja, triste, desanimado, e aí o louvor vem, um louvor, vem outro louvor, depois vem a palavra, ela começa a entrar no seu coração começa a arder, e quando termina aquele culto, você sai com um coração alegre, e você sai acreditando que Deus pode fazer muito mais para você. Sabe o que é isso, irmão? É quando os nossos olhos se abrem e o nosso coração começa a arder e a gente entende que Ele está conosco, que a gente entende que Ele nunca, jamais nos deixará, que a gente entende que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. É nesse momento que o nosso coração arde e a gente entende, Ele está conosco. Você entende o que Jacó disse? Na verdade, acho que foi Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, porque ele entendeu que Deus estava com ele. Que você entenda que Deus, Ele sempre estará com você. Ele prometeu que ia ressuscitar e Ele ressuscitou. Ele prometeu que ia cuidar de cada um de nós e Ele cuidará. Então não temas. Acredite, Ele cuidará de nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero neste momento te agradecer, Senhor, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor cuidará de nós, Pai. Muitas vezes, ó Deus, os nossos olhos estão impedidos de ouvir, de sentir tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na nossa vida. Mas que nessa tarde nós possamos abrir os nossos olhos e entender que Deus é Deus na nossa vida, que Ele está conosco, que as suas promessas são reais, e a sua presença é real, como foi ministrado aqui através do louvor, que a tua presença, ela é real na nossa vida, ela é real neste lugar. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, aplaudir o nome de Jesus.
Então saiba do seguinte: Ele não te abandonou e não te abandonará. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa dele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós temos o nosso culto às 20 horas. Domingo de manhã eu gostaria que você estivesse aqui. Nós vamos ter a nossa assembleia. Amanhã, né? Hoje não é quarta? Estou ficando doido. É depois da manhã. Quinta. Depois da manhã. Eu estou querendo ter culto todo dia, né? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão precioso, Pai. Quero te agradecer por esse ministério de louvor abençoado, por essas irmãs, ó Deus, que têm deixado a sua casa e terça após terça está aqui conosco, os irmãos, a Ela e o Alex, Pai, os irmãos que têm vindo e aqueles que vão vir, Pai. Que o Senhor continue abençoando e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Cumprimente seu irmão, Deus abençoe. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu